Funciona aí, computador. Misericórdia. Então, vamos colocar aqui, olha, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, lembrando que dia 23, viu lá nos recados, nós teremos aqui pastor John Shell, do Alabama, Estados Unidos, e ele tem uma unção dentro da área do dom profético, muito grande, muito grande. Ele move no dom profético assim, de uma forma muito tranquila, irmãos, tão simples, mas não é esse o grande fator. É que Deus deu a ele uma unção de transferir para a igreja esse dom. Então, se você quer receber, porque a Bíblia diz assim, ó, todos na igreja devem profetizar. Porque se há um dom importante que a igreja precisa exercer, é o dom de profecia. Eu vi um pastor da Tailândia falando sobre isso. Ele falava assim, olha, na nossa igreja, todas as células são desafiadas a profetizarem uns sobre os outros. Por quê? Primeiro, porque a profecia, ela traz edificação, consolação, restauração sobre a vida da pessoa. Então, todas as vezes que uma pessoa recebe uma palavra de Deus, ela é fortalecida, ela é abençoada. Então, os membros daquela igreja, me parece, eu não estou esquecido aqui, são 18 mil membros daquela igreja lá na Tailândia, parece. Então, todos eles se movem nesse dom profético. É uma nação de predominância budista, uma nação onde 98% das pessoas são budistas, e essa igreja tem somente, pouquinho, olha, 18 mil mesmo, está abalando ali, né, as estruturas do inferno, principalmente sendo usada por Deus no mover profético. Então eu quero desafiar você não perder esse dia 23, venha para ouvir essa palavra, receber essa unção sobre a sua vida, né? E nós teremos no dia 23 uma reunião só. Pastor Carlinhos, eu só posso vir pela manhã. Então, o que você vai fazer? Você vai estar gravado, você assiste então depois à noite, mas quero desafiar você, puxa vida, faz uma força, venha para a reunião às 18 horas, dia 23 nós teremos só uma reunião. É aquele código lá, 4371, deixa eu ver, 4371, vamos ver se é agora, vamos ver se sai aqui. Então, coloca aí na sua agenda, dia 23, uma reunião só, às 18 horas, pastor John Shell, não perca essa oportunidade. Queridos, eu quero compartilhar aqui com vocês sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração, que tem esse tema aí, olha, o inegociável Filho de Deus. Inegociável Filho de Deus. Interessante, eu estava fazendo uma pesquisa, glória, estava bem cheinho, estava ó. Então, eu estava fazendo uma pesquisa, e o dedo está ajudando, né? O pastor Del disse que eu não posso ficar mostrando qual que é o dedo que está machucado, não. Então, nessa pesquisa, aparece assim, ó, entre os 20 melhores slogans de propaganda de todos os tempos. Quantos se lembram daquele assim, olha, 1001 utilidades? Está lá entre os primeiros. É isso aí. Ninguém lembra? Coca-Cola! Então, tem um slogan que fala assim, ó, quem se lembra desse aqui, ó? Existem coisas que o dinheiro não... Ah, a Juliana já matou. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe? Não pode ficar falando não, porque está gravado lá. Não, eu não falei, vocês podem. Então, existem coisas, olha só, essa propaganda dizia assim, ó, existem coisas que o dinheiro não compra. Será? Será? Deveria. Por exemplo, valores. Valores nas nossas vidas deveriam ser o que, gente? Inegociáveis. Inegociáveis. Então, eu coloquei aqui alguns valores, né, que a gente precisa refletir sobre isso. Por exemplo, a vida. A vida, como nós precisamos valorizar o que Deus nos deu. O pastor Juliano veio da reunião da Comissão de Saúde do Nacional, né, do SUS,
lá em Brasília, ele esteve presente, e um dos temas que foi abordado lá, a aprovação, é de que o feto não tem direito a nada, a mãe tem todo o direito sobre o feto, ele não tem direito a nada. E eu estou vendo aqui, né, o Hamilton perdeu o pai esses dias, é doído, né, Hamilton, quando uma vida vai embora. Seu Hamilton também, né, tem o mesmo nome que você. A Mayuna e o Marcelo perderam o Manuelzinho, um mês só de vida, mas você vê que dor. E aí no velório eu falei sobre isso, falei assim, olha, essa criança prematura, né, frágil, mas ela lutou até o fim pela sua vida. Como nós precisamos valorizar a vida que Deus nos deu. Família. Família é um valor inegociável. Negociável. E quantas pessoas estão abrindo mão, né? Disso de uma forma assim tão vulgar. A verdade. Verdade é um valor inegociável. A Bíblia diz assim, você não abra mão da verdade, porque você nada poderá contra a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer assim, se tem uma coisa que a gente não pode nada é contra a verdade. Uma hora ou outra, mas cedo ou mais tarde, ela prevalecerá. Verdade. Quarta coisa, honestidade. E aqui a gente podia falar sobre sinceridade. Nós poderíamos falar sobre tantos atributos relacionados a essa questão da honestidade. De ser uma pessoa, por exemplo, ser uma pessoa que não abre mão de princípios e de valores que foram transmitidos a ele na relação uns com os outros, na ética, que precisa nortear as relações de uma sociedade. Outra coisa que eu coloquei aqui, liberdade. Não podemos abrir mão da nossa liberdade. E se tem uma coisa que rouba a nossa liberdade, se chama pecado. Pecado. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, para a liberdade, Jesus te libertou. Coloca a mão no seu coração e fala assim, para a liberdade, Jesus me libertou. Aí continua escrevendo assim, não se coloque de novo sob julgo de escravidão. Porque nós é que podemos perder a liberdade pelas nossas próprias mãos. Outro princípio, outro valor, saúde. Quantas vezes a gente trata tão mal esse valor nas nossas vidas? Saúde, dormimos mal, trabalhamos como um louco, não praticamos nenhuma atividade física, nos alimentamos pessimamente. Quantas vezes esse valor que é inegociável tem sido tão maltratado? Outra coisa que nós precisamos entender que faz parte da nossa dignidade, dos valores que precisam estar nas nossas vidas, é o trabalho. O homem foi feito para produzir. Nós fomos feitos para produzir. Deus virou para o homem e falou, frutificai e multiplicai. Eu e você fomos criados para gerar, para produzir. Provérbios vai dizer, vez após outra, contra a preguiça, o ócio, vai ter com a formiga preguiçosa. Então, nós fomos feitos para deixar algo, como o Maurício falou aqui, olha, no dízimo e oferta, né, eu até coloquei aqui, deixa eu ver se é o próximo aqui, legado. Como que eu vou deixar um legado se eu não produzo nada? Davi deixou uma riqueza para Salomão, não só natural, mas espiritual. Um legado. E o legado deve ser inegociável nas nossas vidas. O que o meu pai e minha mãe me ensinaram de valores, precisa ser na minha vida inegociável. E falando sobre a questão de legado, né, a Bíblia fala sobre uma herança que foi dada a um homem chamado Nabote. Quantos já ouviram a história de Nabote aqui? Deixa eu ver, algumas mãos levantadas, né? Você que está afiado aí com a leitura da Bíblia, vai lembrar da história de Nabote. O rei Acabe vira para ele e fala assim, poxa, mas a sua vinha é tão linda, tão maravilhosa, mas está pertinho das minhas terras, vende ela para mim.
Nabote falou: não posso. Como assim não posso? Te pago o preço que você quiser. Ele falou: mas rei, tem coisas que são o quê? Inegociáveis. Isso eu recebi dos meus pais, é a herança dos meus pais, é o meu quinhão, são as minhas divisas, não tem como eu vender. Irmãos, e instruído por Jezabel, o rei matou aquele homem para conseguir aquelas terras. O profeta Elias chegou para ele assim e falou assim: onde você derramou o sangue de Nabote, o seu sangue será derramado. Não se negocia legado, não se negocia integridade. Não se negocia. A integridade moral, principalmente para o cristão, é inegociável. Inegociável. Sabe, essa questão da nossa conduta, do nosso testemunho, da nossa maneira de viver, de como nós transferimos a palavra de Deus. Não sei se foi Spurgeon que diz: pregue a palavra em todo o tempo, se preciso for com palavras. A nossa vida é a Bíblia que o mundo lê. É a Bíblia que o mundo lê. Você sabe que a Bíblia foi dada para os filhos. A Bíblia foi dada para os filhos. Lógico que a gente pode dar uma Bíblia de presente, mas aquela pessoa, ela precisa se converter para entender aquilo lá. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Porque senão se tornam loucura. Lógico que a gente pode semear, deve semear, mas uma Bíblia tem que ser instrumento nas nossas vidas. E o mundo vai ler que Bíblia? A minha vida e a sua vida. Ele vai ler a nossa vida, a nossa conduta. E sabe, gente, o que mais me dói é que muitas vezes as pessoas do mundo têm uma moral melhor e maior do que o do Filho de Deus. Dói. Como, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem esses dias de alguém falando, acho que foi o Cortella, falando de um corredor da Espanha, uma maratona na Espanha, e o corredor, ele ia chegar em segundo lugar. Eu acho que um queniano ia chegar na frente dele, né? Como sempre, queniano. Né? O queniano ia chegar na frente dele, e esse espanhol, ele ia chegar em segundo lugar. E o queniano, ele viu ali a multidão, ele pensou que ele tinha chegado, mas ainda faltava um corredor. A linha de chegada, então, estava aí mais uns 100 metros, pouquinho assim, uns 150 metros para frente. E quando ele passou ali por esse corredor, quando ele entrou no corredor, que ele pensou que tinha acabado, ele parou, ele diminuiu a marcha, ele começou a andar. E esse espanhol que estava atrás dele, ele podia passar ele rapidinho, tranquilo, e cruzar a linha de chegada. E aí ele foi, pegou esse queniano assim por trás e foi empurrando ele, até que o queniano passasse em primeiro lugar. Aí o mundo inteiro viu aquilo, os repórteres chegaram para ele, falou assim: que isso que você fez? Você perdeu uma oportunidade de ganhar. Ele falou: o que eu fiz? Ele falou: não, você pegou o queniano, levou ele, você podia ter ultrapassado. Não podia fazer isso. Isso não ia ficar bem para mim. E outra coisa, o que eu diria para minha mãe? Foi a resposta dele: o que eu diria para minha mãe? Ou seja, a mãe dele já tinha ensinado para ele essa integridade, esses valores. Então, valores, irmãos, são inegociáveis. O Filho de Deus deve ou deveria ser para nós o que, gente? Inegociável. Quantos têm o Filho de Deus? Então, ele é para nós o quê? Inegociável. Ele tem que ser inegociável. Ele tem que estar acima da vida, das relações humanas, dos bens e das conquistas desse mundo. E ele lança para mim e para você um desafio. Olha, o que ele fala para mim e para você? O que ele diz? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ah, Jesus, mas aí não. Será que Jesus é injusto? Será que ele está falando alguma coisa errada? Ele está pedindo para eu e você não amarmos o nosso pai e a nossa mãe? É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo: no momento que você coloca o seu pai e a sua mãe, o quê? Acima. Quem ama seu pai e sua mãe mais, acima. Acima de mim, mais do que a mim.
não é digno de mim. Não é que o pai e a mãe não têm valor, não é isso que Jesus não está falando. Aliás, ele ensinou a honrar pai e mãe, foi mandamento dele. Mas ele está dizendo, no momento que você coloca o seu pai e sua mãe acima de mim, então tem gente que faz tudo pelos pais em detrimento da palavra de Deus. Eu preciso amar meu pai e minha mãe. O dia que meu pai me ensinar alguma coisa fora da palavra de Deus, eu não obedeço meu pai. Porque acima do meu pai está o meu Deus. Diz lá, olha só. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Tem muita gente amando mais o filho e a filha do que a Deus. Tem filho que está falando para o pai assim, hoje eu não quero ir na igreja. Não, então hoje a gente não vai. O reizinho, governando a família. Eu quero. Tá bom, meu filho, vai. Jesus está falando, ó, se você ama seu filho e sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Ele está falando assim, ó, quem não toma sua cruz, ou seja, se você não me ama acima de você mesmo, se você não está disposto a morrer por amor a mim, tomar a cruz é morte, irmãos. Todos os dias. Se você não toma sua cruz, né? Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Esse é o desafio. E aí, ficou apertado ou não? O padrão ficou alto para nós ou não? Mas sempre diante de um desafio tem uma recompensa, uma promessa. Olha o que ele vai falar para nós lá, ó. Todo aquele, quantas pessoas? Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá quanto, irmãos? Muitas vezes mais. Tem uma passagem de 100 vezes mais. E herdará a vida eterna. Ele não está falando só da eternidade, está falando nesse tempo presente. Você vai colher muitas bênçãos. E por fim você vai herdar a vida eterna. E ali, Jesus não está falando para eu não ter esposa, para eu não ter filhos, para eu não ter posses, campos. Ele não está dizendo isso. Ele está falando que isso não pode tomar o nosso coração. Você pode até ser dono dessas coisas, mas essas coisas não podem ser donas de você. Quem abrir mão, aquele que tiver deixado, todas essas coisas herdará muitas vezes mais e por fim a vida eterna. 4 coisas nas nossas vidas que nos fazem propostas indecentes. 4 coisas: prazeres, poder, a fama e as riquezas. 4 coisas nas nossas vidas que tentam fazer de Jesus algo que seja negociável. Será que os prazeres estão nos desafiando a negociar? Pode atender, irmãos. Fala para ele, ó, agora não dá. Será que os prazeres, né? Eu estou chamando atenção aqui, mas o meu está online. Você já pensou? Aí toca do pastor Carlinhos. Que coisa bonita, hein? Irmãos, 4 áreas, prazeres. Vamos falar de cada uma aqui rapidinho por causa do nosso tempo? Fala um pouquinho sobre Esaú. Olha lá, Esaú, quando a carne fala mais alto do que as promessas de Deus. O que fala mais alto no meu e no seu coração? A palavra de Deus ou os apetites que pleiteiam, que militam dentro de nós? O que fala mais alto? A Bíblia diz que quando ele chega do campo, está esmorecido, está fragilizado, ele precisa beber, ele precisa comer, e lá vem o Esaú fazendo uma proposta indecente para ele. O Jacó. Obrigado. Aí, povo atento, o povo bom. Então está lá o Jacó. Aquele cheirinho, irmão, já sentiu?
Você chega em casa agora, assim, às 11h30. Aquele cheirinho, você vai no restaurante. Ai, Jesus. E o Esaú chega para o Jacó e fala assim: me dá um pouquinho disso aí. Ó. Ele falou: que isso, te dou tudo. Dou um pouquinho não, te dou tudo. Estou vendo aí que você está precisando. Faz o seguinte, passa para mim, vende para mim seu direito de primogenitura. Sabe o que o Esaú virou para o Jacó e falou? O que me adianta o meu direito de primogenitura se eu estou morrendo? Ele estava errado? Para e pensa. O que adianta ter direito de primogenitura se você vai morrer, ué? Racionalmente ele está certinho. E é tudo que o diabo quer. Que a gente pense com a razão e não com o coração em Deus. É tudo que o diabo quer, que nós sejamos racionais. Afinal de contas, esse casamento não está dando certo, eu mereço ser feliz. Está errado? Não, está certinho. Jesus quer que você... Deus quer que eu seja feliz ou não quer, pastor? Quer, então pronto. Tudo que eu preciso saber. Irmãos, racionalmente ele está certinho. Gente, eu estou morrendo. O que me adianta a promessa de primogenitura se eu for morrer, ué? Passa para cá. Sabe, irmãos, quando nós pensamos racionalmente, nós fugimos do sobrenatural. O que ele podia ter feito naquela hora? Não, isso é inegociável. Eu posso até morrer, mas o que Deus deu para mim é inegociável. Eu saio dessa terra, mas eu entro na eternidade, com a promessa do meu Deus. Será, irmãos? Será que os prazeres da carne não estão fazendo com que nós façamos isso aqui? Ó, a Bíblia diz que 4 verbos, se não 5. Ele comeu, que mais? Ele bebeu, ele se levantou, ele saiu, e o último verbo é o quê? Ele desprezou. Não sei quanto a você, mas tem algumas passagens que mexem muito comigo. E tem gente que tem desprezado as primícias de Deus. Tem gente que tem pisado nas pérolas do Senhor como porcos. Desprezou o seu direito de primogenitura. Qual que é o antídoto? Um fruto chamado o quê? Domínio próprio. Eu tenho pedido para Deus, sabe, irmãos, nas mínimas coisas. E eu ainda não estou disciplinado de tudo não, porque eu tenho feito um teste comigo. Eu sou, assim, olha, viciado numa coisa chamada dar uma beliscadinha antes de almoçar. Eu vou lá na panela, eu pego um pãozinho, eu molho no feijão, eu dou um jeito. E eu tenho sido incomodado por Deus de, assim, sabe, não fazer isso. Sentar na mesa, estou com fome, mas vou sentar na mesa. O Esaú nem orar não orou, irmãos. Pai, obrigado por esse pão de cada dia. Porque tudo isso vai exercendo em nós o quê? Que fruto? Domínio próprio. Domínio próprio. Alguém chegou para mim ontem, um irmãozinho que está meio desviado, e topou comigo. Eu estava com a Sandra, o André aqui lá numa pizzaria, topou comigo que ele estava entrando no ambiente para tomar uma cachaçinha. Aí ele topou comigo, ficou sem graça, né? Pastor e tal, bababá. O senhor viu, Deus tem me abençoado tanto, me deu aquele carro lá, mas eu fico pensando, esse carro aí me leva para os lugares que eu não devo. Eu falei assim: não é o carro que te leva, meu filho. Não é o carro que te leva, é o motorista. Vai sozinho não, né, velho? É o motorista. Então, irmãos, domínio próprio. A Bíblia diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra. O que domina o seu espírito é o melhor do que aquele que toma uma cidade. Tem gente que conquista grandes coisas, mas não se conquista. Tem gente que é desbravador, mas não consegue colocar limites sobre a sua vida. Passando para frente, eu quero falar aqui sobre a proposta indecente do poder. Uzias. A Bíblia diz que Uzias fez tudo certo, e Deus foi abençoando aquele homem. Mas há uma expressão que diz assim, ó, até que se tornou forte.
até que aquele homem ficou, poxa vida, ele ficou tutanado, ele ficou forte. E aí a palavra do Senhor vai dizer para nós assim: mas havendo-se já fortificado, o que aconteceu, irmãos? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus. É quando o poder sobe a cabeça. Pastor, por isso que esse negócio de política, eu fico com receio desse negócio. Política não faz nada com ninguém, é igual o carro. É igual o carro. Irmãos, a política é igual o carro. A política não faz nada, gente. Coitado da política. A política não corrompe o homem, só mostra a corrupção que está dentro do homem. Ela só mostra. Poder não faz nada, irmãos, ele só revela quem está dentro de você e de mim. Até porque todo poder vem de Deus. E se aquele homem se tornou poderoso, foi porque Deus o fez poderoso. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Qual o problema com os prazeres, qual o problema com o poder, qual o problema com a fama e qual o problema com a riqueza? Qual o problema? Nenhum problema. Nenhum problema. O problema não são eles, somos nós. Quem dá prazer ao homem? Quem dá prazer ao homem? É o diabo? É Deus, irmãos. Prazer é de Deus, pastor Carlinhos? Lógico, meu querido. Prazer vem do Senhor. Qual que é o problema? A gente faz do prazer, ao invés de ser um meio, um fim. Ao invés de ser apenas um intercâmbio, faz dele um propósito. O prazer, por que Deus dá prazer sexual ao homem? Primeiro, para que ele possa desfrutar da sua relação conjugal, para que ele possa procriar e fortalecer a sua unidade, tanto com a sua esposa quanto com Deus, que deu a ele a sua esposa. O prazer é bênção de Deus, é a recompensa de Deus, coisa maravilhosa. Quando você está comendo e sente aquele gosto da comida, isso vem do diabo, não, irmãos, vem de Deus. Só que o que o homem faz? Ele come uma vez, 2, 10. Aí vira glutonaria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Prazer é de Deus. Qual o problema com o poder? Qual o problema com o poder? Nenhum. O poder vem de quem? Vem de Deus. O problema não é o poder. O problema é a corrupção do coração do homem, o orgulho, a vaidade. Qual que é o problema com a fama? Você sabe que a fama é de Deus? O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação e engrandecerei o seu. Engrandecer o nome é dar a ele o que, gente? Fama. E a fama de Jesus percorria todas as redondezas. A fama vem de Deus, não é do diabo não. O problema não é a fama, como a pastora Beth falou, o problema somos nós. O problema não são as riquezas não. Riquezas e glória vem de quem? Vem de ti. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus falou, pediu a coisa certinha, a lei de sabedoria, eu te darei mais o quê? Riquezas. Então o problema não são as riquezas, o problema é o coração do homem. O problema é o meu e o seu coração. Pessoal do louvor, pode subir, deixa eu passar rapidinho aqui, ó. Como é que eu tenho um antídoto contra o poder? Como que eu venço o poder? Coração de servo. Quem tinha todo o poder sobre os céus e a terra? E Jesus, o que ele veio fazer, irmãos? O que Jesus veio fazer? Pois o Filho do Homem não veio para ser, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele podia sentar num trono e falou assim, bora lá galera, vamos me servir. Ele chegou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. O que foi que o tio do Homem-Aranha falou para ele? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O problema não é o poder, irmãos. O problema somos nós. E a fama? Deixa eu falar rapidinho aqui, depois num outro momento a gente termina essa palavra. E a fama? A fama é complicado, pastor Carlos. Porque o que acontece com a fama, irmãos? Olha lá o texto. Muitos dentre as próprias autoridades ali de Israel creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Qual que era o medo deles? Porque eles amaram
mais o quê? A glória dos homens do que a glória de Deus. Tem gente que é atraído pelo brilho dos aplausos, o brilho das luzes, dos holofotes, da fama, do prestígio, do status, de sair bem na foto. Esquece que a melhor glória, a melhor fama que você pode receber é aquela que vem dos lábios de Deus, que diz para você: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Eu conheço, eu sei quem Ele é. Ele busca a minha glória, Ele busca a minha presença. Ele não está atrás de um microfone, de um púlpito, de um palco, de aplausos. Ele quer Deus. Ele quer Deus. Alguém disse certa vez assim: se nós entendêssemos isso, amaríamos mais o deserto do que a terra prometida. Porque no deserto Deus caminha conosco. Quando estamos na terra prometida, muitas vezes nós nos esquecemos dele. Fique de pé nessa manhã. De que eu e você estamos atrás? O que nós queremos? Qual que é o desejo do meu e do seu coração? Será que nós buscamos a satisfação dos nossos desejos, o poder, a fama, o destaque, as riquezas, os prazeres desse mundo? O que nós queremos, irmãos? O que nós queremos? Não há problema nenhum com isso, desde que isso venha atrás de nós. Não há problema nenhum com essas coisas, desde que essas coisas nos sigam. E eu e você sigamos aquele que nós amamos, pelo qual nós somos apaixonados, que é para mim e para você inegociável. Coloca a mão no seu coração. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele ergueu aquele pão, Ele deu graças, Ele partiu o pão, entregou para os discípulos, falou para eles assim: ó, tomem, comam todos vocês, porque esse agora é o meu corpo, eu estou me entregando a vocês. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Jesus, nós estamos aqui reunidos em memória do Senhor. É por causa do Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos. Se tivermos prazer nessa vida, glória a Deus. Se não tivermos prazer, glória a Deus. Se tivermos poder nessa vida, glória a Deus. Se não tivermos poder, glória ao Senhor Jesus. Se nos tornarmos famosos nessa vida, é para exaltar o teu nome. Se não nos tornarmos famosos, que ninguém nos conhecer, que o Senhor seja conhecido de todas as nações. Se formos prósperos, nos enriquecermos nesse mundo, glória a Deus por isso. Se não nos enriquecermos, se não tivermos as coisas desse mundo, se não tivermos as riquezas desse mundo, temos certeza que é um tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, um tesouro inegociável. Naquela mesma noite ele também tomou o cálice, ergueu o cálice e disse: tomai agora, bebei todos vós, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês para a remissão dos vossos pecados. É a minha vida salvando a vida de vocês, é a minha vida resgatando a vida de vocês da morte.
Façam isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou tanto, que entregou a sua vida naquela cruz. Nós queremos te amar tanto, que entreguemos toda a nossa vida, todo o nosso coração, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Enquanto adoramos com uma canção, os diáconos vão passar, você toma os elementos da ceia, celebra aí com o seu irmão, a sua célula, celebra com a sua família. Vamos celebrar juntos esse tempo, esse momento. Adore o Senhor. Pai amado, o Senhor me amou, o Senhor me amou. Obrigado, Jesus. Amados, vamos tomar então a ceia. Celebre com seu irmão, sabe? Se alegre na presença do Senhor. Agradeça a Ele de todo o teu coração. E declare para Ele nessa manhã. Fala: Jesus, para mim o Senhor é inegociável. Que Deus te abençoe, te guarde. Hoje às 18 horas estaremos novamente aqui.